Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão em Cristo, e que nós possamos aprender da palavra de Deus e buscar cada dia conhecer mais as Sagradas Escrituras. Quando Deus diz que examina as Escrituras que cuidas ter nela a vida eterna, e são as que de mim testificam, é um dever de cada um de nós. Estamos vivendo já nos últimos dias e agora o juízo de Deus virá sobre as igrejas. Todas as denominações, Deus está convidando os seus sinceros que estão dentro dela, que saia dela. Porque ela tornou um covil de salteadores, diz a própria palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Alguém poderá dizer, não, irmão, mas a minha igreja é a igreja santa. E eu digo para você, meu amado amigo e irmão, que ela está quebrando os mandamentos de Deus e obedecendo a palavra do Senhor. É lamentável que todas as igrejas seguem realmente a doutrina da sua mãe. Todas as igrejas saíram da Igreja Católica Apostólica Romana e seguem suas doutrinas, seus ensinamentos. Tudo está dentro de todas as denominações. Todas as filhas obedecem o que a mãe ensina. Hoje nós estamos vivendo justamente no mês de junho. Encontramos o professo povo cristão festejando uma festa pagã, que é a festa junina. E abandona as festas do Senhor, que é a Páscoa, que é o Pentecoste, que ou seja, as festas cabanas, e as festas das semanas, que é o Pentecoste. Infelizmente, as pessoas abandonam a Bíblia e seguem o que o mundo ensina. E a Bíblia é muito clara: não ameis o mundo nem que o no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É importante nós analisarmos. Por isso o apóstolo São Pedro, na sua carta, diz o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se começa com os que professam a palavra de Deus, que aceitam o nome de Cristo, e o juízo de Deus vem sobre esses, imagina aqueles que desprezam a graça e o Evangelho de Cristo. Amigo, nosso Deus não é o Deus de brincadeira. O Deus de Israel, aquele que suportou os antediluvianos, mas quando chegou o tempo de destruir, Deus destruiu. Deus suportou os sodomitas e quando chegou o tempo de destruir Sodoma e Gomorra, Deus destruiu. E Deus, ele não mudou. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. Quando Deus ordenou que fossem destruídos os amalequitas, Deus destruiu e Deus disse que não poupasse nem criança de peito. Então o Deus de Israel é um Deus de juízo e nós estamos brincando com Deus. E Deus trará sua ira sobre toda a humanidade. E as igrejas chegaram ao seu limite de suportar a mundanidade que tem apoderado das denominações religiosas. E aqui disse Jeremias, diz a seguinte palavra: pois se trago calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu próprio nome, imaginais que podeis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar sem o devido juízo. Sendo assim, eis que mando espada sobre todos os moradores da terra, declara o Eterno Todo-Poderoso. Então Deus não vai poupar. Não pense você porque carrega uma Bíblia na mão, porque você tem um professa o nome de cristão. Não, isso não te salva. A única maneira de sermos salvos é se tivermos Cristo em nossa vida e andarmos com Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se nós estivermos com Cristo, viver a vida que Cristo viveu, teremos toda a segurança. Mas se nós vivemos de acordo com o mundo, pratica o que o mundo pratica, a nossa condenação é certa. Por isso diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 12. Porquanto assim diz o Senhor, se aqueles para quem o cálice não está sentenciado tiveram que bebê-lo, por que deverias tu permanecer totalmente impune? Ora, certamente não passarás sem a devida punição, mas deveras tomar o cálice do castigo. No livro de Apocalipse diz que Deus está com a sua taça cheia, a taça da sua ira está para ser derramada sobre a terra. Mas os seres humanos têm brincado com Deus. As religiões,
as denominações têm usado a Bíblia apenas para um meio comercial. As denominações têm roubado o órfão, roubado da viúva, roubado o estrangeiro. E quando nós olhamos na internet, é lamentável que nós vemos as condições que chegaram os pastoreados. E as pastoras? Biblicamente pode ter pastora? A Bíblia nunca provou isto. Mas quando nós olhamos a mundanidade de certas mulheres que professam ser pastora, certos homens que professam ser pastores, amigo, onde vamos chegar? É tempo de tomarmos posição, você que é membro, meu querido amigo e irmão. É membro, você que é membro da sua denominação, da sua igreja, que você está na sua igreja, acorde enquanto é tempo. É hora de buscar o Senhor de todo o vosso coração. Obedecer sua palavra e sai do meio deles para não ser cúmplice dos seus pecados. E no livro de Malaquias diz algo para nós analisarmos. Eis que virei a vós outros, trazendo juízo. Muito em breve havereis de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprime o órfão e as viúvas, e priva o estrangeiro dos seus direitos, demonstrando total falta de temor a respeito da minha pessoa, proclama o Senhor do Exército. Talvez os seres humanos estão brincando, achando que pode brincar com Deus, que pode fazer o que quer. A sentença é garantida sobre todos os seres humanos. Os que cometem o adúltero, os que juram falsamente, os feiticeiros, os que exploram o seu semelhante. Amigo, Deus não está brincando. O Deus eterno está voltando. E a sua ira virá sobre todos aqueles que têm transgredido os seus mandamentos e a sua santa lei. Eu peço a você que estude a Bíblia, que analise, porque diz bem claro, o tema de hoje é algo para nós nos assustarmos. O juízo de Deus começa pela igreja. E a condenação é certa. Talvez você diz, não, irmão, não vai acontecer comigo, porque eu estou na igreja. Nota o que diz o Senhor para nós. O que está acontecendo dentro das igrejas? No livro de Ezequiel, capítulo 8, diz a seguinte palavra. E o Eterno seguiu dizendo-me, filho do homem, vê o que o povo está fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui. Atitude maligna que me afastarão para longe do meu amado santo lugar. As atitudes do mal e o pecado acontecendo dentro das denominações religiosas afasta Deus lá de dentro. E fica lá dentro outro ser que se transforma em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça. Mas diz-me ao Senhor, mas isso não basta. Verás ações ainda piores do que estas. Diz-me ainda, entra, observa com seus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Irmão, é lamentável, é triste, é algo de causarmos espanto e tristeza. E nota que diz a Bíblia Sagrada, no versículo 11, 70 líderes e ancião da casa de Israel, Jassanias, filho de Safã, estava em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, forte e cheio de incenso. Subia como uma nuvem aromática. Quantas abominações cometidas dentro da igreja. As igrejas estão cheias de ídolos, de idolatria. Todas as denominações têm seus ídolos lá dentro. Muitos podem questionar a igreja católica pelas imagens, mas quantos ídolos que tem dentro das demais religiões? Que as pessoas têm acariciado e acarretado como se fosse algo divino? Não, meu amigo, Deus vai trazer sua sentença. E diz mais ainda, a situação mais terrível que se encontra dentro das religiões. Diz ainda a palavra do Senhor, que está no livro de Ezequiel, capítulo 8. O versículo 8 diz, e ele me orientou, agora, pois, filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda, entre e observa com seus próprios olhos as ações
repugnante, iníqua que essa gente tem praticado aqui. E acrescentou: eis que verá essa gente cometendo erros ainda mais nojentos que estes. Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa de Yahvé, o templo, e eu observei lá mulheres, assentadas e chorando, clamando pelo Deus Tammuz. Irmão, é lamentável o que está acontecendo. É muito triste. As coisas que vemos, as atitudes que estão ocorrendo. Como pode que as denominações, as igrejas, se corromperam tanto assim? Nós temos que orar a Deus que cada um de nós despertamos de nossa sonolência espiritual. Porque se você, eu, nós não acordarmos, seremos sentenciados à destruição, que Deus não vai poupar ninguém que vier transgredindo sua santa lei. E é tão claro ainda, que diz aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 9, vem a sentença para homens, mulheres, crianças e jovens. Diz o Senhor: então ele bradou com todo vigor, próximo aos meus ouvidos: guardiões da cidade, tomai posição, cada um com sua arma de extermínio em mãos. E o Senhor ordenou-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal a testa das pessoas que aborrecem e não compactua com todas as abominações e que se cometem no meio do povo. Deus ordena que seja marcado todo homem e mulher com uma marca. Aqueles que têm ódio, que odeiam o pecado, aquele que não concorda com a malignidade cometida dentro das igrejas, dentro de Jerusalém. É tão claro que o Senhor ainda continua dizendo, no versículo 9, versículo 6. Matai sem dó, idoso, rapaz, moça, criança e mulheres, até aniquilar a todos. Todavia, não tocai em ninguém que tenha recebido o sinal da salvação. Começai, pois, a destruição pela minha própria casa, pelo templo. Então eles iniciaram a matança pelas autoridades que estavam na frente do santuário. E eles ainda lhe ordenou: contaminai e profanai o templo, lotai de mortos os grandes pátios e abandonai o lugar. Agora podeis ir. Eles partiram, imediatamente deram início à matança em toda a cidade. Meu amigo, irmão, talvez você queira ficar dentro da sua denominação imaginando: não, esta é a igreja de Deus, as pessoas devagarinho vão se endireitar. Não vai, irmão. Se você não sair de dentro, você vai morrer. Junto com a denominação que você está seguindo, não importa qual é a religião. Talvez você vai dizer: não, a minha igreja, irmão, é a igreja de Deus, aqui nós vimos maravilha, vimos fogo descer do céu. Mas você vê o pecado também aí dentro, como o pecado tem alastrado? Esse fogo que desce do céu não é fogo que vem de Deus. É lamentável, irmão, o que está acontecendo. É triste o que nós vemos no meio religioso. Isso está em toda denominação. Não adianta você dizer: a minha igreja não tem isto. As igrejas estão comemorando festa pagã. As igrejas festejam o que o mundo festeja. A igreja pratica o que o mundo pratica. Aonde nós vamos chegar, meu querido amigo e irmão? Jesus está voltando. E Deus dá uma ordem no livro de Isaías 58, para todo sincero cristão: clame em alta voz, não te detenha, mostra meu povo sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Como pode as igrejas dizer que é a casa do Senhor com tanta mundanidade, com tanto pecado correndo largamente dentro das denominações? A juventude, os velhos, os moços, os líderes religiosos, o pecado tem predominado, meu amigo e irmão. Eu falo por amor de Cristo a você e a mim também. Nós temos que, nesse momento que estamos vivendo, tomarmos decisões ao lado do Senhor.
defender o nome do Senhor Jesus Cristo. As igrejas têm trazido desonra ao Evangelho eterno, ao Evangelho de Cristo. E o Evangelho eterno agora traz as clarezas, que sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Tem religiões, igrejas que dizem que guardam os mandamentos de Deus. Não é verdade, estão transgredindo as leis do Senhor. Estão ferindo Jesus Cristo novamente sendo crucificado. Meu amigo e irmão, acorde, é tempo de nós despertarmos. O Senhor Jesus está voltando. E a ordem clame em alta voz, não te detenha, mostra a esse povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É lamentável o que está acontecendo. Meu amigo, meu irmão, é tempo de nós acordarmos. Deixarei alguns vídeos para que você possa analisar a que ponto chegou as denominações religiosas. A que ponto estamos vivendo. E peço a você, se você acha que esse estudo tem algum valor para você, compartilhe. Dá seu like, para que essa mensagem sua possa alcançar milhões de pessoas. Mas examine a Bíblia. Não confie nos homens e não confie numa placa denominacional. Confie em Cristo, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Honra o Senhor. Entrega-te ao Senhor. Deve ser a nossa decisão e o tempo de nós fazermos isto. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, gratos somos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Tenhas misericórdia, Senhor. Perdoa nossas faltas, Pai Celeste. Abençoa cada um de nós para que possamos Te servir melhor e guardar a Tua santa e preciosa lei. É Tu que Te pedimos e agradecemos, não que nós algum mérito, mas é nos méritos do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Leia. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça! Piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído.